Oi, oi, gente. Daqui a pouco, daqui 2 minutinhos, vai começar a live com a arquiteta, com a Camila Stump. Então fiquem aí. Enquanto isso, eu já tô aqui. Mas fiquem aí na live pra seus fofos. Daqui a pouquinho eu vou convidar ela, eu vou começar a live. Mandem pros seus amigos, gente. Vão na bandeirinha aqui, ó, e mandem pros seus amigos. Ai, seus bonitinhos. Gente, vai ser super legal. Mandem perguntas. Eu tô aqui na Share e daqui a pouco vai começar a live. Acho que aqui tá melhor. Então, gente, eu moro aqui na Share e é uma empresa e a gente tem um estúdio. Eu tô aqui agora em São Paulo durante a pandemia. Eu estudo aqui faz um tempo em São Paulo e o Share é um residencial estudantil. A gente tem uma estrutura incrível aqui. Eles têm sala de estudos, tem sala de jogos, academia, a gente tem lavanderia, tem uma piscina incrível, uma cobertura incrível. Aqui você pode morar com várias pessoas diferentes. Agora que tá na pandemia fica meio complicado, mas tinha bastante gringo aqui também. É incrível. E eu tô aqui desde fevereiro. Eu curso arquitetura e urbanismo no Mackenzie, então é aqui do lado. É só subir a rua e virar e eu tô chegando assim. É muito incrível e faz tempo que eu tô aqui e, tipo, eu gosto muito, muito mesmo, assim. Eu recomendo pra todo mundo que tá chegando pra cá, assim, entrar e ficar por aqui, sabe? E eu acabei de entrar no curso de arquitetura do Mackenzie. Antes eu fiz por 2 anos e meio engenharia civil no Mackenzie mesmo, mas agora eu troquei pra arquitetura. E a Xé tá fazendo essa proposta incrível. Toda semana ou a cada 15 dias eles estão fazendo palestras incríveis. Já teve várias, tá tudo no IGTV. Tanto que depois dessa live ela vai ficar guardadinha aqui no IGTV, eu vou salvar ela. E aí vocês podem assistir quando quiserem, assim. Vai ser incrível, gente. E a gente tá promovendo todas essas lives pra, além das pessoas que moram aqui no Share, para ter um contato com essa parte profissional do mercado de trabalho, também para as pessoas que seguem o Share e que são nossos amigos e que se interessam pelo assunto. Eu vou chamar a Cami e aí eu vou apresentar ela para vocês. Eu deixo aqui. Tá aguardando, gente. Mandem pros seus amigos e cliquem aqui. Oi, Cami. Oi, tudo bem? Oi, gente. Gente, eu vou apresentar para vocês a Cami. A Camila Stump, ela é arquiteta formada pelo Mackenzie em 2015, melhor faculdade. Ela foi também, ela fez master, que depois ela pode até explicar um pouquinho, em Paris em Paris, no 8º semestre. E depois ela se especializou em gerenciamento e acompanhamento de obra na Escola Pan-Americana em 2016. E hoje ela é sócia fundadora do Estúdio Mink, que é esse Instagram que ela tá usando agora, então depois deem uma olhada. E a gente vai conversar hoje um pouco sobre a arquitetura, sobre o mercado, e ela vai dar umas dicas pra gente. Então, vai ser incrível. Legal. Gente, tudo bem? Obrigada pelo convite, Cher. Eu achei muito legal esse papo e muito legal o papo com estudantes. A gente sempre gosta de manter o contato e ver o que as pessoas mais novas estão pensando. Eu penso sobre a gente, eu penso sobre o mercado. É bem legal esse debate. Obrigada pelo convite. É uma maravilha. É. Bom, Bom, acho que a gente pode começar com as perguntas, né? Bom, eu já te apresentei, mas ao longo das coisas você pode ir falando mais coisas sobre você.
Bom, a gente pode começar perguntando para você como está o mercado de trabalho de arquitetura atualmente. Bom, de maneira geral, eu acho que o mercado de arquitetura, pelo menos o que a gente sente, né, pelo Mink, ele é um Quem mercado puder falar bem. um pouco sobre você, antes de você começar, na verdade, para as pessoas. Eu te apresentei, mas se você quiser conversar, falar um pouco mais de você, fica à vontade. Bom, eu sou formada pelo Mackenzie, assim como a Tabata, é, e eu, enfim, trabalho na área já desde o meu quinto semestre da faculdade. Imagino que seja 2011 isso, eu me formei em 2015. Então eu trabalhei durante a faculdade em várias áreas da arquitetura, passei por residencial, por corporativo, trabalhei até com estruturas de metrô, então umas áreas bem diferentes. Bom, e aí depois de um ano e pouquinho de formada, eu resolvi abrir meu escritório com uma sócia, que a gente se conheceu no Mackenzie, inclusive, e é isso. Então é o Mink, depois a gente pode falar um pouquinho sobre ele também. Sim, incrível. Eu quero saber Então, também e você conta um pouco pra gente. Se você legal, também, na verdade, se quiser falando ao longo das perguntas, linkando assim e tudo mais. Mas beleza. então a gente pode começar como eu estava falando para você, como está o mercado de trabalho hoje na arquitetura. Boa, vamos lá. Eu acho que assim, no Mink, então, a gente sente que é uma área, assim, é um mercado bem competitivo. Eu acho que você, como estudante também, você deve ver muitos escritórios de arquitetura, muitos escritórios de maneira geral surgindo, assim, e é um mercado bem competitivo de forma geral, assim. E uma coisa interessante que a gente tem visto é que eu acho que de um tempo para cá, o que é muito legal, as pessoas eu acho que têm assimilado um pouquinho melhor o trabalho de um arquiteto, o papel de um arquiteto. Então, apesar de ser uma área competitiva, eu acho que tem meio que mercado para todo mundo também. Então, mas de uma coisa importante, enfim, até quando ao abrir um escritório, até sei lá, uma dica assim, é o que a gente pensa sempre aqui no Mink, como realmente, tipo, ter um público-alvo, então, como definir uma personalidade do seu escritório, né? Isso é muito importante, porque realmente é, é algo assim que pode te diferenciar no mercado. É bem importante, tipo, você se destacar de alguma forma, assim, num mercado que é tão amplo e, e vasto, assim, de áreas, né? E perfis de escritório. Sim, Então, é é, muito amplo, tem várias coisas que você pode aprender na faculdade. Você entra na faculdade achando que gosta de uma coisa, depois você gosta de outra e outra. É incrível isso. sim. Realmente a arquitetura é uma coisa que é uma área bem ampla mesmo, é uma área que vai desde corporativo, comercial, residencial. O nosso escritório ele é focado bem em residencial, interiores, a gente faz bastante, e mais residencial, então, tanto casas quanto apartamentos, mas é uma área muito ampla que olhando para trás, assim, vendo de fato sob uma perspectiva de um estudante, é muito importante você achar o interesse, sabe? O que você gosta, para você ir vendo os caminhos, assim, também, que você gosta de seguir, que você tem interesse. Porque é uma área, desde cenografia, né? Enfim, Nossa, é incrível. ligado à arte, ligado a mais corporativo, construção, construtora, enfim, bem Muita legal. gente acha que a arquitetura é uma coisa bem residencial, empresarial e não sabe totalmente. Tem tanta coisa para você aprender, é incrível. Qual É. foi a sua primeira experiência na área, Cam? Quando você Olha, está no Mackenzie e depois de já indo para o mercado de trabalho, essa primeira experiência, o que você aprendeu assim? a minha primeira experiência na área, então, foi quando eu estava no quinto semestre. Eu entrei em um escritório super pequenininho, então era eu e os meus chefes, e foi muito interessante para mim, porque então, eu estava no quinto semestre e eu aprendi, foi muito lá que eu aprendi realmente como representar um projeto, algo que a gente já estava em contato na faculdade,
mas não exatamente na prática, né? Então, como representar o projeto em 2D, apresentar isso, que tipos de ampliações que tem que fazer, que tipo de desenho, né, que é necessário, que tipo de detalhes é necessário para fazer para apresentar um projeto. Então, nesse primeiro escritório, eu sempre lembro com muito carinho de ter realmente esse primeiro contato sobre de representação gráfica, assim, algo que para mim foi bem importante assim, nesse primeiro escritório. Então, isso foi interessante. E aí é muito isso, né? Conforme você vai caminhando, e eu sempre ressalto muito isso, é muito importante um estudante de arquitetura ter essa experiência profissional durante a faculdade e buscar por estágios, porque é uma formação quase que à parte. Você aprende muito, é tipo uma segunda faculdade, um estágio. Sim, Tipo, considero realmente que, vendo assim toda a trajetória e tal, ainda mais explorando diversas áreas e aí entendendo né, os seus interesses, mas de cada escritório é legal você tirar um pouquinho também do que seja de etapas de projeto, seja de lidar com o cliente, ou, enfim, é bem importante essa parte de experiência, assim. sim. Acho que E é aí uma. você ainda tem contato real, assim, né? Como tá tudo acontecendo, aí você até consegue saber se você gosta daquilo, se você não gosta daquilo, se você gosta mais desse setor, se você gosta mais de outro. É super importante fazer. Não, é bem legal, assim, até. E é legal também aprender. Bom, eu sempre soube que eu queria abrir um escritório, né, de arquitetura. Então, eu sempre tive essa vontade. Então, de uma forma ou de outra, eu sempre entrei também no escritório, já com uma perspectiva também de tirar o máximo daquilo de bagagem, não só de fato de arquitetura, mas como equipe mesmo. Então, você aprender com a equipe, entender a divisão de equipe, então entender as dinâmicas, né, dentro de um escritório, que também é super importante. E você, enfim, ir juntando aquilo e depois, se for o interesse, ir juntar no seu escritório, né? Tipo, e aplicar aquilo. Então, Foi isso é difícil legal. começar do zero, assim, mesmo que você tenha uma sócia que você conheceu na faculdade e tudo mais. Olha, eu acho que assim, começar um escritório realmente é sempre desafiador, porque tem pontos que você, muito além até da arquitetura, que você precisa conhecer, né? Então, gestão de um escritório, que você precisa saber. Então, como precificar um projeto, como fazer contratos para clientes, como realmente apresentar o seu trabalho, é muito importante. E marketing também, né? Então, enfim, são muitas áreas diversas que vão muito além da arquitetura, né? Então realmente é um conhecimento muito amplo que você tem que ter. E financeiro, né, de escritório. Então, toda a parte administrativa, para a gente, pelo menos, a gente abriu escritórios super novas, né? Então, é um aprendizado e está sendo. A gente sempre aprende coisa nova. E de arquitetura também. A gente teve também algumas oportunidades para começar o Mink, assim, que foi interessante, mas é desafiador. Mas é muito, muito, muito bom. Imagina, é uma construção, né? São passos, várias coisas que você tem que ir fazendo e juntando pra construir um negocinho seu, assim, e que vai indo pra frente, assim. E que tipo de Sim. habilidade você acha, que você acha que a gente precisa dos arquitetos, né? Precisa desenvolver pra empreender? E que não se aprende no Mackenzie, mas em nenhuma universidade, assim. E o que você acha que você tem que ter uma habilidade que você precisa desenvolver além, assim? Olha, eu acho que é muito importante ter planejamento no geral, tipo, do seu escritório, saber diferenciar bem pessoa física de PJ, sabe? Seu escritório é uma coisa, então e você é outra, então isso é muito importante até para a parte financeira, você ser organizado nesse começo, é legal ter metas do escritório que você pretende, é interessante você saber onde você quer chegar, quem você quer atender, então eu acho que no geral, assim, então, gestão de escritório é uma habilidade
que a pessoa precisa ter o conhecimento. Então, eu, por exemplo, é, a gente fez, tanto eu quanto a minha sócia, a gente fez também cursos sobre acompanhamento de obra também, que é algo que a gente não aprende na faculdade, né? Então, essa parte de acompanhamento de obra é interessante, planilhas, cronogramas, toda essa parte de organização de um escritório e de projeto e obra, né, que tem por trás da arquitetura também. Então, isso é interessante. E outras coisas, bem o que eu falei. Então, marketing, planejamento, é, os softwares em si, você tem que também dominar, né? Bastante. E é isso. É Total. complicado, demora bastante, mas, né? Ó, eu tenho uma Sim. pergunta aqui. O pedrisco.com.br. Esse Instagram perguntou como vocês captam clientes. Olha, hoje em dia, assim, o principal é pelo Insta. O principal é por aqui. Então, a gente, a gente se preocupa muito, e é uma coisa que a gente gosta, e desde o início a gente focou aqui no Mink em criar uma identidade, uma personalidade legal não só para o Insta, claro, mas como marca de forma geral, né? E o Insta acabou que ficou, então, como uma ferramenta mais espontânea, assim, mais pra gente, que a gente gosta muito e está bem familiarizada. No fim das contas, eu acho que aqui no Insta que a gente fica mais confortável apesar de não aparecer aqui, cara, eu acho que quem conhece o Mink sabe que a gente nunca aparece, né? Mas, enfim, o Instagram é o principal canal pra gente, fora também indicações, né? Que isso sempre um cliente leva a outro e isso também é super legal. Então, são esses dois principais canais. Sim, sim, nossa, o Instagram é uma principal forma de plataforma para você fazer qualquer coisa. Começa a fazer live, aparece mais Olha, gente, será? Olha, vamos ver. isso é ótimo. Eu acho que assim, é uma coisa que a gente sempre pensa, assim, porque a gente é muito natural e a gente é importante que você transpareça isso, né? Isso até como dica, até para uma coisa que a gente sempre pensa aqui no Mink, é bem Identidade, né? importante Essa essência que você tem. você tem que parecer quem você é e tal. Mas não é fácil, de fato, você aparecer a sua cara, você comentar e ter esse contato direto. Então, mas quem sabe apareceremos mais por aqui. Fazer mais lives. Isso é ótimo. Olha, várias pessoas estão falando que adoram o trabalho de vocês. Ah, gente, que legal. É muito gostoso ouvir isso. A gente adora e, enfim, é muito legal ter esse retorno de todo mundo. Sim. Gente, se vocês quiserem mandando mais perguntas pra Cami, podem mandando aqui, aí eu vou vendo pra ela responder. Bom, Sim. outra pergunta que eu tenho pra você, que disciplinas você considera importante na faculdade que faz diferença pra você no seu trabalho hoje, assim, que você acha que é imprescindível? Olha, eu acho que, assim, pensando assim bem, eu acho que projeto é muito importante. É algo um pouco mais prático, né? Que você aprende de fato de representações de arquitetura. Mas eu acho que muito importante são as matérias teóricas também, que te dão base e conceitos e algo além, assim. Então, tipo, eu gostava bastante dessa parte na arquitetura, na faculdade, e eu sempre fui um pouco mais prática, assim, eu sempre gostei mais de projeto, mas hoje eu vejo que na faculdade essas matérias, assim, é, que apresentam toda a parte, enfim, de referências, de história e de conceitos de arquitetura e teóricos é muito importante. É disso realmente que você, enfim, eu acho que se baseia no fim das contas. É tipo, tudo parece que, de forma geral, na arquitetura, assim, na faculdade, tudo vai te embasando no dia a dia, você também nem sabe muito como, sabe? Isso é Sim, muito interessante também. É. que ótimo. E que dicas você daria para um estudante de arquitetura? Tem várias pessoas É, assistindo que são estudantes de arquitetura, então conta pra gente. olha, eu acho que
um ponto importante que eu daria de dica é realmente conhecer os seus interesses, sabe? Pelo dentro da área da arquitetura, que é muito ampla. Então é bem interessante você se conhecer os seus interesses e ver o que você gosta, o que você se interessa para trabalhar, porque a arquitetura, no fim das contas, é uma profissão, ela é muito pessoal, né? Você tem que estar muito dedicado àquilo, a gente lida muito com o cliente, com sonhos, com expectativas. Sim, Então, essa é uma das partes da arquitetura que é linda, que eu amo então, muito. exatamente. Então, e depende muito da área. Então é importante você conhecer as áreas da arquitetura, que isso é uma coisa que a gente já comentou aqui, que tipo na faculdade realmente não apresenta as opções. E você está confortável dentro daquela área, seja comercial, seja residencial. O mim que a gente trabalha só com residencial, então a gente realmente a gente entra muito querendo ou não, numa intimidade da pessoa, né? A gente vai projetar a casa dela. E aí, por isso, então, eu acho importante, de maneira geral, um arquiteto ser bem sensível, assim, ao cliente e levar o cliente como uma prioridade, assim. Sim, é uma parte bem humana também, né? Porque você tem que se relacionar com outra pessoa e conversar com ela para saber o que ela quer, por que ela tá fazendo aquele projeto, o quanto significa para ela. É uma coisa muito demais. Eu sou apaixonada. E você fala também, e tem tanta gente assistindo que é arquiteto, dá pra ver aqui, tem bastante gente de arquitetura. É, o processo é incrível. E o processo, como é o processo criativo da Mink, assim? É, olha, nosso processo criativo, ele explora assim bem algumas formas assim. A gente acho que o principal, nosso ponto de partida realmente é ver o apartamento em planta, assim. Então a gente é, define circulações, define permanências, entende também o cliente, que ele procura, o que ele é, busca de fato para aquele espaço, né? Então se e aí a gente, de fato, olha para a planta e entende ali é, as áreas, então, de circulações, eixos, aí o que a gente entende que pode ser interessante para ressaltar daquele apartamento. Então, em termos de revestimento, de eixos de circulação, de composições no geral. E aí a gente vai, normalmente, então, a gente sempre faz esse estudo bem completo em planta, né? Então, em 2D. E aí vai para o 3D também já com bastante ideia do que a gente imagina também de revestimentos e tal. Então a gente vai para o 3D mais quase para concretizar aquilo. A gente de forma nenhuma abre o 3D e vai aplicando revestimentos assim e vai testando. No fim a gente pensa bastante em planta, eu acho que é algo bem importante, assim. Então, e aí também a gente explora outras formas. Então, a gente gosta muito é, de deixar bem como eu posso dizer? Então, acho que quem conhece o Mink aqui, a gente sabe que no fim a gente ama, enfim, ser algo bem personalizado para o cliente, bem autêntico. Então a gente realmente gosta muito de entender bem o cliente e traduzir toda aquela história dele, todas as Uhum. rotinas dele em Conta pra projeto. gente uma experiência que você teve no Mink que você gostou de fazer, assim, alguma obra. Olha, eu acho que cada projeto é muito diferente um do outro e único, né? Então sempre é um desafio e sempre é prazeroso, né? Todo projeto, eu acho. Mas eu acho que um projeto muito marcante pra gente foi e uma coisa bem interessante, talvez, de contar aqui, uma curiosidade, é, foi um projeto que, inclusive, a gente se formou como escritório para fazer esse projeto, que foi um projeto da Casa da Pedra. Foi um projeto bem interessante, muito desafiador, já que a gente tinha que construir uma casa em cima de uma rocha, né? Então, aí a gente entendeu muito sobre estrutura, sobre outras etapas de projeto, que é lidar com complementares, né?
Então, projetista de estrutura, de elétrica, hidráulica. Então, eu acho que foi um projeto que para a gente foi bem marcante no escritório, por isso, por ter sido tipo o primeiro do escritório, o primeiro que começou assim a nossa marca, a nossa identidade, e a partir daí desenvolveu tanto, até que já da Casa da Pedra mesmo foi. A gente desenvolveu muito em cima dele, e aí acho que para quem não conhece, vale a pena conhecer aí o projeto. Que incrível, nossa, adorei, juro. Como foi empreender tão jovem, Cami? Porque você saiu da faculdade e aí você já pensou em abrir a sua própria empresa e o seu estúdio, né? E aí, como foi empreender tão jovem? É, olha, a gente foi um desafio, né? Já que a gente estava, eu e minha sócia, a gente tinha um ano de formada, né? A gente abriu em 2016 o Mink. E, e para a gente foi desafiador, por todos os motivos, assim, de abrir um escritório, de realmente ser algo nosso. Mas eu acho que era algo que a gente queria muito, né? Então no começo, a gente não conseguiu se dedicar 100% ao escritório. A gente trabalhava cada um em escritórios diferentes, né? Eu, na época, estava no escritório do Bizelli e a Nata em outro escritório de também interiores. E, e aí a gente, então, até chegou um momento que a gente falou, não, eu acho que agora a gente precisa se dedicar 100% ao nosso escritório e aí a gente tomou esse passo. Então foi difícil no começo, foi bem desafiador por até parte de criar marca, desenvolver o que você quer mostrar, fora também a parte então, de você criar um portfólio, né? Que isso é muito importante. E é que é bem importante, assim, até para ir definindo a sua identidade, as pessoas entenderem o que você faz e como você faz. Então mas eu acho que, assim, enfim, eu sempre vou indicar, recomendar para as pessoas, talvez, terem os próprios negócios, quem gosta, assim. É uma parte desafiadora, mas é gostoso, assim. Ah, incrível. E sobre indicações, como você tá sempre no seu estúdio e tudo mais, você indica alguma coisa para os estudantes de arquitetura para eles lerem, assim, para conhecer alguma coisa que você goste, assim, e que você, sei lá, dá uma dica, assim, que ou alguma experiência, na verdade, algum curso que você fez também, pode ser livro, experiência, curso, conversar com a gente um pouco de você e falar. Olha, eu acho que de um tempo para cá eu tenho focado muito em referências, assim, então eu percorro muitos sites nacionais, internacionais para ver projeto e entender referência, ver como as soluções de planta, de arquitetura. Então eu tenho visto muito isso ultimamente. Mas eu acho sempre super interessante ir atrás de cursos do interesse, né, da área, e aí se interessar pelas diferentes áreas da arquitetura. É, um curso que eu fiz de gerenciamento de obra da Pan-Americana foi super interessante, que lá eu aprendi bastante sobre a parte de, enfim, parte mais prática da obra, de cronograma, planilha de orçamento. Eu acho bem interessante também, enfim, se tiver a oportunidade de fazer também estágios fora, de fazer cursos fora do Brasil, fazer parte da faculdade lá, se tiver a oportunidade, que abre sempre muito a cabeça, é bem interessante. Eles pensam de uma forma muito diferente lá. Conta um pouco da E sua experiência no Master, quando você foi para Paris. A escola que te então, marcou, como foi? eu acho que assim, lá eu aprendi
eu aprendi muito arquitetura de maneira geral, assim, espaços públicos. Eu acho que eles têm uma relação diferente. Eu fiz a matéria de projeto lá, que foi super legal, É de fazer uma totalmente outra intervenção. coisa, né? É uma cultura diferente, você aprende muita coisa diferente. É bem diferente. Eles têm também umas matérias teóricas que é super interessante, mais fora da caixinha, assim, do que pelo menos eu estava experienciando na faculdade. Então, é bem importante ter essa experiência, assim, fora. Eu acho que Fez foi totalmente muito, muito. diferença pra você quando você voltou pra cá. Oi? Não vi. Foi uma experiência que fez totalmente diferença pra você quando você foi. E quando você voltou pra cá e pra faculdade, pra você terminar e também pra você abrir o seu próprio negócio. Você acha que fez muita diferença? Olha, fez porque eu fui para Paris num momento da faculdade que foi bem legal, que foi é, antes de terminar o curso, assim. Então eu fui para Paris, então eu tive toda a experiência lá, fiz as matérias de lá, e aí eu voltei e tive ainda um ano daqui, que foi o ano de fazer a minha monografia, o meu projeto de conclusão, né? Nosso TFG, que é uma que a gente chama. E acho que teve muita influência o que eu aprendi lá, o que eu vi lá, o que eu estudei lá para o meu projeto de conclusão aqui, que foi ligado à revitalização do centro de São Paulo, e alguns conceitos disso. Então, para mim, eu apliquei super no meu projeto de conclusão de faculdade. É. Olha, a gente tem uma pergunta aqui do Gui. Ele perguntou pra você como o projeto da Casa Pedra chegou até vocês, já que foi o primeiro projeto do estúdio. O projeto da Casa da Pedra, ele foi de um familiar nosso. Então, foi uma oportunidade muito legal, porque eu acho que para quem estuda em arquitetura, ou quem tem escritório de arquitetura, sabe que realmente ter um projeto de uma casa como primeira oportunidade de fazer um projeto não é fácil, não é comum. Então, a gente realmente ressalta essa oportunidade como algo muito interessante para a gente. Então, foi um familiar nosso que tinha um terreno e então apostou na gente como, enfim, e um terreno muito interessante, né? Com uma vista linda e bem desafiador. Então, é, foi bem legal. Então, Demorou quanto tempo isso. pra ficar pronto? O processo inteiro, assim. Olha, o projeto teve indas e vindas, né? Então, a gente começou a pensar nele em 2016, que foi quando a gente abriu o escritório. Então, a gente desenvolveu algumas ideias dele. É, aí então, o cliente resolveu deixar um pouco mais para lá, ele pensou em se capitalizar um pouco, enfim, questões pessoais dele. Aí voltou para o escritório de novo, então, em 2018, o projeto, falou, não, agora eu quero fazer, estou determinado em fazer. E, e aí, então, em 2018 a gente fez o projeto, durou mais ou menos uns 6 meses, né? Todo o processo, desde o primeiro, o primeiro, enfim, rabisco do projeto, até a parte de desenho executivo, com todos os complementares envolvidos. Então, durou uns 6 meses o projeto, e aí a obra durou um ano. Então, acabou no ano passado, meados de agosto, assim. Então, a obra durou um ano. E você falou que você teve bastante contato com engenharia, né? Como foi linkar essas duas coisas, sabe? Foi difícil? Como foi? Pra você meio que apresentar a sua ideia junto com o engenheiro, como foi? Olha, a gente teve. é, no projeto da Casa da Pedra, teve um projetista de estrutura. é, Ele foi, desde o início, ele entendeu muito bem tudo que a gente estava pensando para o projeto, tudo aquilo ali que a gente estava, tanto em termos assim de leveza de projeto, onde a gente precisava, os desafios, tudo que a gente precisava ali
valorizar e fazer questão de manter no projeto. Então, foi um processo muito fácil, porque é, ele não propôs nada que descaracterizasse nossa arquitetura, então ele foi, de forma geral, assim, ele entendeu muito bem todas as premissas do projeto, ele se identificou, gostou muito também, então foi um processo bem natural e bem gostoso, assim, de ter a troca, e foi muito interessante, porque a gente aprendeu muito, né, nessa troca. Então, ele mandava o projeto, então, e é interessante também, porque, enfim, quando você trabalha com um projeto de engenharia, é, eles têm os mesmos processos que os nossos, né? Então, eles têm primeiro um estudo, depois um projeto executivo, o detalhamento deles, então tudo tem que estar encaixado com o nosso. Então, nossas etapas de arquitetura tem que estar andando em paralelo, né? Então, nosso tem que estar tudo compatibilizado, com elétrica e hidráulica também, mas foi um processo de muito aprendizado para a gente, foi bem interessante. É incrível como a cada processo, a cada projeto que você vai fazendo, você vai adquirindo cada vez mais, né? De conhecimento, assim. Sim. É incrível. É, isso, isso, e é bem isso, assim, a cada projeto a gente aprende muito. Então, seja de construção, seja de interiores, é muito. A gente tem que estar sempre aberta para aprender com cada cliente também, né? Uhum. E como vocês pesquisam, assim? Por exemplo, quando vocês estão fazendo o projeto ou quando vocês não estão fazendo o projeto, como vocês pesquisam ao uso, tipo, em relação ao uso de materiais, nas cores, nos seus projetos? Vocês, basicamente, assim, você coloca a sua ideia com o arquiteto que está te ajudando, e aí vocês vão pensando como vai ficar em cada projeto, ou vocês têm mais uma identidade, assim, como é? Bom, hoje no Mink a gente está em quatro arquitetas, né? Então tem eu e a minha sócia, a Nabila, e a gente tem a Carol e a Bia, arquitetas também trabalhando com a gente. É, E a gente procura dar muita independência para elas, porque a gente acredita também que o escritório não é algo que a gente tem que impor algo para elas. Eu acho que a gente dá muita liberdade para elas também trabalharem e de forma prática, assim, elas desenvolvem muito o projeto. Então, claro que a gente tá olhando sempre, a gente está sempre junto, mas a gente faz o partido, na verdade, primeiro, então todo aquele processo em planta que a gente falou aqui, e a gente passa para elas diretrizes e aí vai construindo junto algo. Então, esse processo de construir junto com elas é muito enriquecedor para o escritório, de forma geral, assim, porque são sempre novas ideias, a gente sempre procura, enfim, novos materiais ou novas formas de aplicar aquele material. E também junto com a ideia que a gente tem de sempre ser um projeto bem autêntico e com bastante personalidade do cliente, a gente nunca busca em fazer um projeto genérico, então cada projeto é bem único dentro do escritório. E, e essa equipe que a gente construiu, assim, e tem construído, é muito importante para o escritório. Enfim, enfim, é isso. Você considera que é muito difícil assim, entender o que o cliente quer? Ou vocês têm algum jeito de vocês abordarem os clientes quando eles falam para vocês que eles querem algum projeto? Como é, assim? É difícil porque, né, cada um tem o seu jeito, assim, e mesmo que você fale, por exemplo, ai, vai ficar melhor desse jeito, e a pessoa fala, não, vai ser desse. Como que é, assim? É, Bom, a gente, assim, a cada projeto também a gente tem entendido é, o que é interessante a gente ter de premissa, né, para fazer um projeto. Então, é muito importante clientes passarem para a gente, enfim, diretrizes gerais, o que elas pensam para o espaço, o que elas pensam na rotina delas, em contarem o máximo de informação para a gente. É, e, e é isso, é passar referências para a gente também, para a gente entender o gosto, em termos do que ela pensa em materialidade, em cor, em texturas, o que ela gosta. E aí a gente
pega esse compilado de forma geral e traduz ali num projeto que ela realmente se identifique, né? Então, é, É em conjunto, né? sim. Mas é isso, a cada comentário, e a gente sempre revisa projeto até a pessoa realmente ficar super confortável e se identifique 100% com aquele projeto. Então, sempre tem aquela troca, né, do que o cliente gostou, o que não, mas... E a gente, claro, a gente sempre coloca a nossa opinião, o que que vai... o porquê, às vezes, aquilo não ficaria interessante, ou o que que ficaria mais interessante, dá outras opções também, outras soluções. Mas isso é bem importante no primeiro processo, que é esse de apresentação do primeiro projeto, primeiro estudo, a gente, enfim, escutar bastante o cliente e ver realmente o que ele quer, porque no final das contas ele vai morar lá e é muito importante que ele fique confortável, né? Então a gente, de forma alguma, nunca impõe nada, assim. A gente tem o que a gente gosta de projetar, o que a gente se identifica também, né, como escritório e como linguagem de arquitetura, mas, de uma forma ou de outra também, eu acho que o nosso portfólio também, o que que a gente produz já também vai guiando um pouco o perfil de cliente, né? Então, tem muito cliente que chega na gente já gostando muito do que a gente faz e querendo realmente um pouco daquela linguagem, né? A arquitetura é muito isso, né? Você fazer para os outros uma coisa assim que você se preocupa com os outros. Eu acho é uma Sim. das coisas mais incríveis que eu acho da arquitetura aí. Quando o É, cliente chega para você para conversar e falar as coisas, você vai sabendo um pouco mais da história dele para entender o porquê ele quer aquele projeto, do jeitinho que quer. É uma parte muito bonita, né? É uma parte bem humana de arquitetura. Não só com é, conta e projeto e AutoCAD. pois é muito isso. A arquitetura tem muito, muito além, né, da parte técnica também, e é muito importante sacar isso também. E é muito com o tempo também. Eu acho que talvez quando você tenha né, a vontade de abrir o seu escritório, você pensa também muito, muito o que você quer colocar suas ideias e tal. Isso é super importante, claro, você ter aquela sua marca, sua identidade, sua linguagem, mas você precisa realmente escutar sempre o que o cliente quer, o que ele busca, o que ele gosta, o que são os objetos de desejo dele, sabe? Tem muitos clientes que vêm já com algo que tem que ter na minha casa, eu gosto muito disso e vamos incluir isso em algum ponto, sabe? Isso é bem legal. Sim. A gente tem outra pergunta do Gui, e ele perguntou como vocês fazem para encontrar os projetistas das outras áreas, de estrutura hidráulica, são por indicação ou vocês já conheciam, ou vocês procuram por indicação de outras pessoas, pelo Instagram? Olha, normalmente indicações. A gente já trabalhou com alguns, então a gente também tem a nossa cartela, assim, tanto de fornecedores quanto de projetistas, mas de primeira vez, assim, sempre por indicação, sempre pessoas, colegas que já trabalharam e, enfim, já tiveram contato com aquele, enfim, profissional, né? De forma geral, assim, a gente tem uma equipe muito redonda, assim, tanto de civil quanto de marcenaria. Então, o que é muito importante, isso eu indico sempre, assim, sempre trabalhar tipo, com fornecedores que vocês confiam e que são comprometidos, atenciosos ou que caprichosos, principalmente, comprometidos com o projeto. É, então, isso é bem importante trabalhar com pessoas conhecidas, assim. Então, sobre isso que você acabou de falar, sobre as pessoas que vocês contratam, né, basicamente, para estar junto com vocês no estúdio, assim, você leva alguma coisa em consideração para contratar a pessoa? Você, tipo, como foi esse processo para você achar essas outras duas arquitetas, né? Que você Em termos de equipe, como você pensou assim, sabe? Como foi o processo? Porque você falou que vocês pensam muito, tipo, não só no cliente, mas também é uma coisa muito de vocês, a identidade, a essência do estúdio. Como foi assim para vocês colocarem mais duas arquitetas?
Olha, a gente. É, pra gente é algo muito natural, assim. A gente nunca pensou super sobre pessoas ideais para trabalhar com a gente. A gente nunca teve essas grandes expectativas ou assim, nunca definiu um perfil assim de pessoa para trabalhar com a gente. A gente sempre leva muito em conta a, a proatividade da pessoa. É muito importante a gente se dar bem, então, numa primeira conversa, saber também ter mesmos interesses, então a pessoa está comprometida com a área, se mostrar também interessada, gostar do nosso trabalho principalmente, isso é bem legal, bem importante, porque é bem isso, aqui no Mink a gente dá muita liberdade para trabalhar, para vir com novas ideias e criar de fato. Então, acho que para trabalhar com a gente, realmente precisa a gente, claro, sempre vê também experiências profissionais que podem agregar ao escritório, seja experiências diferentes às nossas, que é bem interessante também, ou as mesmas, mas enfim, a gente sempre olha, claro, experiências. E é isso, acho que para a gente é muito importante a gente se identificar com a pessoa, e porque no fim das contas a gente vai ter uma relação muito próxima ali do dia a dia, né? E então é importante que a gente se dê super bem. E, e é isso. Essas experiências que você fala quando você está contratando alguém, por exemplo, essa parte que você falou, foi os estágios no exterior, a parte da Pan-Americana. Qual mais você acha que é importante, assim? Olha, eu acho que assim, experiência profissional é bem importante. Claro que experiências em cursos também, tudo a gente leva em conta o que pode agregar também à nossa equipe. É, mas eu acho que de forma geral, assim, experiências profissionais, aonde já trabalhou, o conhecimento, mas assim, o que a gente considera muito, a gente sabe que a gente vai ensinar muita coisa, a gente está muito disposta a criar coisa junto. Então, a gente também não espera que uma pessoa venha com aquele currículo pronto e tudo mais, a gente entende que a gente vai construindo junto coisas e referências. Então, claro que a gente valoriza quem teve experiências fora, quem teve outro tipo de cursos complementares, mas a gente entende também que muito a gente vai aprendendo junto e vai aprendendo junto dentro do escritório e trocando, sabe? Uhum. Então, é. Bom, voltando um pouquinho sobre o gerenciamento de obra, depois que o projeto é aprovado, quais são os desafios, assim, depois que o projeto é aprovou? Bom, então o projeto aprovado com o cliente, então ele está 100% satisfeito, se identificou ali com o projeto. A gente então parte então para a parte da etapa de gerenciamento de obra, que é a planilha de orçamento, então, de fato, desse projeto. Então a gente orça todo esse projeto com fornecedores nossos parceiros. A gente tem mais de um também de cada. Então a gente orça aquele projeto e aí a gente vai, com a planilha em mãos, a gente vai tendo reuniões com clientes para até afinando isso e entrando no budget, né, que no orçamento que eles pretendem investir na obra. Então, então a planilha é acertada, a gente talvez precise voltar um pouco um projeto, caso tenha que trocar de alguma solução que ficou um pouco acima do que eles estavam esperando. Então a gente faz sempre sempre tem que andar junto, né? O que é óbvio tá em 3D e tá legal com a planilha de orçamento. Então, visto que o projeto está super legal e a gente conseguiu ali tá dentro do orçamento, a gente vai para a obra, a gente faz a parte de cronograma físico-financeiro, né? Então essa parte é bem importante. A gente manda e-mails semanais para a pessoa e e aí é isso. Então, dentro desse cronograma, por semana vai estar ali descrito quais fornecedores vão ser contratados, em que etapas, né, vão ser contratados. E, e é isso. Então, acho que o desafio, na verdade, não é nenhum desafio, é meio que uma etapa, né? Então, é um projeto, eu e a gente orça e executa a obra e Sempre vai tendo faz algumas o sessões controle. durante o caminho, né? E aí vocês vão resolvendo Exato. até dar tudo certo. Eu tenho uma pergunta. Agora é minha, mas. Assim, agora nesse período de pandemia que a gente tá vendo, nada vai ser normal, né, daqui pra frente.
Como você acha que a arquitetura, assim, não só do seu estúdio, mas como você como arquiteta acha que vai ficar as coisas? Como você acha que o que tá mudando bastante, que você tá vendo que é tipo certeiro assim? Pode ser qualquer coisa, assim. Olha, eu acho que talvez a relação com a própria casa, né? Eu acho que isso é muito algo bem interessante a se perceber, assim. Isso vendo tanto esse movimento com os nossos clientes, a gente percebe que tem muita gente querendo ir para, às vezes, espaços maiores ou espaços mais confortáveis. Tem gente que percebe que tem gente buscando mais casas, então um movimento um pouco diferente do que estava, o pessoal sempre indo para P, deixando as casas, então a gente percebe isso. Mas eu acho que, de maneira geral, é a relação com a casa, deixa sempre mais confortável. Tem muita gente que talvez passe a trabalhar sempre em casa, né? A gente tem visto os clientes também se adaptando nesse sentido. Então, acho que o principal vai ser a relação, assim, com a sua própria casa, levando em conta que tem que ser um espaço bem confortável, que te traga bem-estar. Então, eu acho que é isso. Você acha que, na verdade, a partir de agora, assim, nesses períodos de pandemia, os projetos que você tá fazendo, eles são diferentes dos projetos que você estava acostumada por causa da pandemia? Ou ainda é um período muito curto para dizer, assim? Olha, eu acho que é, tá- acho que o principal de tudo é realmente o espaço de trabalho. As pessoas sempre agora estão considerando mais ter um espaço, seja pela pandemia ou seja por realmente, caso precise trabalhar mais de casa, mas eu acho que a gente tem sentido pessoas querendo ter um espaço mais dedicado realmente, mais específico de trabalho, assim, em casa. Diferente de antes, que as pessoas poderiam considerar trabalhar em mesa de jantar e tal, a gente tem sentido que essa diferença e isso é uma coisa mais específica que a gente sentiu, assim. E uma coisa também que enfim, que foi interessante, assim, nessa pandemia foi que ao longo do ano aí que a gente teve várias fases também, fases de um pouco mais complicadas do escritório, e agora também as coisas voltando, aquecendo de novo um pouco, né? Mas eu acho que é a adaptação, né? Tipo, eu acho que a gente no Mink, a gente se adaptou também no sentido de para atender as necessidades das pessoas. A gente criou o Mini Mink, né? Então, que é um serviço que reforma de 1 até 3 cômodos da casa da pessoa. Então, se ela teve a necessidade, por conta da pandemia, de fazer um home office, então antes a gente não atendia só cômodos, então agora a gente criou esse mini link É para justamente adaptação, né? Isso é a incrível. adaptação, essa nossa necessidade, a nova necessidade. Então, isso, e eu acho que essa pandemia, no final das contas, tipo, tá fazendo muito a gente refletir também sobre projetos à distância, sobre toda essa dinâmica de escritório, né? Que a gente está super bem adaptada à nossa equipe na home office também. Não digo que é algo que a gente vai passar. Acho que a internet dela tá meio ruim. Só pra mim tá assim. Cami? Bom, a internet dela tá meio ruim, gente. Voltou, amiga, voltou. Tá, pode continuar, amiga. Nossa, vamos lá. É, Você tava falando dessa mas, bom, parte de reformar os cômodos que vocês antes não faziam e agora começou, que é uma adaptação. então, isso é um serviço que a gente adaptou no escritório, que a gente gostou muito, a gente não é algo que a gente imagina ser temporário, né? Assim, depois que as coisas talvez voltem ao normal, mas a gente gostou muito disso, a gente acha que tá sendo bem interessante esse processo, então a gente tem conseguido atender pessoas com essas novas demandas, que está sendo bem legal para a gente. E uma outra coisa também que eu acho que
positiva da pandemia realmente está sendo o contato com pessoas de outros estados. Então, no fim das contas, é, fazer projetos às distâncias virou tanto para a gente daqui de São Paulo, do lado do nosso bairro, né? Então a gente, quanto pessoas de outros estados. Então, o que tem sido muito legal. A gente agora parece que abriu essas portas, assim. Então, a gente tem feito projeto para pessoas de Pernambuco, Ceará, Espírito Santo ou do interior também. Então, no final das contas, a gente reparou que diminuíram as distâncias pela internet, sabe? Então, a gente consegue desenvolver projeto para outros estados também, e isso é muito, muito legal. Então, acabou que aproximou, a gente sentiu um pouco assim. Então você acha que as redes sociais te ajudaram a aproximar bastante, então, né? Você fala que Exato. o seu Instagram é uma plataforma que você usa bastante. E é isso, então, pessoas de outros estados, então, entenderem que o processo de projeto pode sim ser virtual, assim como tem sido para pessoas aqui de São Paulo, né? A gente não voltou ainda a fazer reuniões no escritório ou encontrar clientes, né? Então, é isso, aproximou muito, porque assim como o processo de projeto é virtual para pessoas aqui de São Paulo, é virtual também para outras pessoas de outros estados. Então, o que tem sido bem legal. A gente, inclusive, está tendo também projetos até internacionais do Minimink. Então, no fim das contas, essa distância tem Incrível. reduzido muito pela internet É bem bacana, e né? A gente nem tudo pensa tem isso sido acontecer. virtual. É, pois é. É muito, muito legal. É uma oportunidade incrível. Bom, Hum. eu acho que, bom, tá acabando a live. Eu gostaria de agradecer a sua presença, Cami. Cami, foi incrível essa conversa. Foi pra mim, assim, não só pra mim, mas tenho certeza pra todo mundo que assistiu. Foi bem esclarecedora. Eu aprendi muito na live. Eu quero agradecer você por ter participado, ter topado estar aqui com a gente agora, assim, pra conversar um pouco com a gente. E eu queria agradecer também todo mundo que tá participando e vendo a live, conversando com a gente, mandando pergunta, né? Eu não sei se a gente respondeu todas as perguntas, mas caso a gente não tenha respondido, vocês podem mandar inbox pro Share ou também pro Estúdio Mink, né? Que a Cami tá pelo Instagram dela. Então, se vocês quiserem, vocês já podem chamar ela e sigam lá, vejam o trabalho dela, conheçam mais. Conheçam o Share também. Mas é isso, Cami. Muito obrigada pela sua Muito obrigada. participação. Foi super legal conversar com você, Tabata, e muito legal o convite da Cher. É, E foi bem legal, assim, destravar um pouco, conversar, mostrar aqui para vocês e de uma forma mais espontânea. Obrigada super pelo convite. Que ótimo. Bom, a gente está encerrando. Se vocês precisarem conversar com a gente ou mandar mensagem, pode mandar pelo share, podem mandar para a Cami já, pelo Estúdio Mink. E é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido a live. Eu vou encerrar aqui. Tchau, Obrigada, foi gente. ótimo. Tchau, Tchau, prazer em te tchau. conhecer. Tchau, tchau.